Bom, pessoal, você já ouviu falar em transtorno bipolar? Hoje nós vamos explorar os mitos e verdades sobre o transtorno bipolar e fornecer informações importantes para que você entenda melhor essa condição mental. E por isso hoje eu recebo aqui em casa a psicóloga Grisiele Silva. Oi, Grisiele, vem cá. Seja muito bem-vinda. Transtorno bipolar, que coisa, hein? Vamos saber tudo com essa nova convidada daqui de casa. Bom dia, pode chegar. Venha, chega, dá um abraço, tá em casa. Bom dia. Tudo bem, querida? Prazer estar aqui. Prazer também. Vamos sentar e bater um papo? Claro. Gente, a gente ouve tanto falar em bipolar que às vezes falam até em termos pejorativos, gíria. Não, você é bipolar. Sim. E às vezes as pessoas nem sabem o que é isso. Afinal de contas, o que é o transtorno bipolar? Muito bom falarmos disso, porque quanto mais pessoas entenderem, tiverem conhecimento, informação, mais as pessoas vão poder controlar melhor as coisas, viverem mais, com mais leveza, com mais saúde, né? Uhum. Porque não significa que tendo o transtorno não se possa ter uma vida tranquila. Bom, o transtorno de bipolaridade, a bipolaridade ou o transtorno bipolar, ele é marcado exatamente pelo que diz o nome, né? Vamos entender essa nomenclatura. Bipolaridade, dois polos. Uhum. Então, essa pessoa, ela transita entre uma mania, um momento maníaco, onde ela se acha superpotente, onde ela fica com a autoestima muito boa, onde ela se acha muito bonita, onde ela percebe que ela tem quase poderes extra-humanos, digamos assim. Nesse momento, ela se sente quase um super-herói. Uhum. Ela não consegue perceber com facilidade as consequências dos seus atos. Ela tem um olhar extremamente otimista para as coisas e ela enxerga como se ela pudesse fazer tudo e tudo daria muito certo. Certo. Aí ela passa deste momento, que nós chamamos de momento maníaco, para o momento depressivo. Então ela vai de um polo a outro, com muita profundeza. Não é uma coisa de que eu estou bem, amanhã eu fico mais ou menos bem. Não, ela fica tudo muito excessivo e aí de repente ela vai para o pouco. Aí ela tem uma tristeza muito grande, uma falta de energia para a vida. Aí tudo que ela se achava muito importante é que ela não vê importância na sua vida. Aí ela não tem energia para as coisas. Aí ela acha que ela não consegue fazer nada, ela não consegue perceber o seu próprio valor. Aí ela passa então de um olhar extremamente otimista para um olhar extremamente negativo para a vida. Nesse momento, nada para ela vai dar certo, nada vai funcionar, nada vai bem. E ela transita por esses polos e isso traz muitas consequências para a sua vida. Ela tem dificuldade de ficar no equilíbrio, que é o natural e o normal que a gente busca. Ou seja, ela vai do céu ao inferno e vice-versa. Exatamente. Mas quando a coisa não é tão extrema assim, tão lá em cima e tão lá embaixo, quando ela é mais ou menos, parece que todo mundo é assim, não é? Todos nós temos, dias em que nós estamos melhor, com humor melhor, dias que a gente não está tão bem assim. Isso é normal de acontecer. Mas no transtorno, não. Isso é muito elevado e é muito baixo. Quando a pessoa está bem, ela está muito bem, você percebe que é fora do normal. Ela fala muito, ela fica extremamente excitada, é uma alegria que você vê que é algo disfuncional, não é uma alegria natural, você vê que é algo aumentado. E a tristeza também é aumentada. Então, nós estamos falando dos polos. Essa coisa natural da mudança de humor, isso faz parte do ser humano e acontece com a maioria das pessoas. Mas nesse caso do transtorno é algo realmente muito pontual e a gente consegue ver a diferença. A gente percebe quando as pessoas estão alteradas, quando elas fazem uso de substâncias químicas, de bebida alcoólica, isso a gente percebe, né? Sim. Você está convivendo com a pessoa, vê que ela está alterada. Sim. No transtorno bipolar, parece isso? Sim, muitas vezes sim. Você consegue perceber que tem algo que está fora da normalidade. É uma excitação, quando é uma alegria excessiva. Então, ela tem dificuldade, por exemplo, se ela está numa fase de mania, muitas vezes ela começa a gastar muito dinheiro. Ela compra demais, porque ela, lembra que eu falei da dificuldade de perceber a consequência? Ela não pensa muito no amanhã. Então tá drogada. Ela não pensa que
que no outro dia, em algum momento, essa fatura do cartão de crédito vai chegar. Ela só pensa que ela pode comprar tudo, que ela tem esse direito, que ela é uma pessoa merecedora. Então, tudo isso que a gente entende como algo positivo, mas está muito aumentado a ponto dela não perceber as consequências dos atos. Então, ela pode gastar demais, ela pode comer demais, ela pode beber demais, ela pode ter um desejo sexual aumentado. Então, tudo que é dentro do que é positivo, nela está potencialmente aumentado, o que com certeza traz muitos prejuízos para todas as áreas da vida. E o contrário também. Aí, no momento em que ela está na depressão, aí ela não quer comprar nada, ela não quer consumir nada, ela acha que nada fica bom nela. Muitas vezes ela não consegue mais se alimentar e ela tem dificuldade de sono. E aí, então é realmente esses dois polos, é o contrário de uma coisa da outra, que as pessoas que convivem ficam confusas. Falam, nossa, mas nem parece que é aquela mesma pessoa que há dias atrás estava tão eufórica. A palavra é essa, da euforia à depressão com facilidade. Isso pode acontecer com uma vozinha que faz biscoito pro neto e tem o dia que ele chega lá, a filha fala, eu trouxe o netinho, vai embora com essa peste daqui. Pode acontecer, mesmo? Porque é independente de idade. De idade, né? Independe de idade. Pode acontecer desde a adolescência, né? É comum que o transtorno ele se manifeste na adolescência. É muito difícil que ele se manifeste na infância. Normalmente ele se manifesta a partir da adolescência. Mas tem casos que na adolescência ocorreu tudo tranquilo, não se manifestou e às vezes na vida adulta apareceu. Né? E aí, mesmo essa pessoa estando já numa idade mais madura, isso ela pode, se ela tiver o transtorno e não for tratada, ela estará com esses sintomas independente da idade. E é bom você falar disso, porque muitas vezes as pessoas não entendem, falam assim, nossa, mas aquela avó não gosta do neto. Porque um dia ela quer, no outro dia ela não quer, no outro dia ela maltrata, ou ela não quer saber dele, ela não dá atenção. E as pessoas, por não entenderem do transtorno, acham que essa pessoa muitas vezes é ruim. Acham que a pessoa, às vezes até falam de falsidade. Nossa, a pessoa é muito falsa, porque ontem ela me tratou tão bem, ontem não, né? A gente fala dessa alteração, mas não é uma coisa assim, um dia tá assim, no outro tá diferente. Não, normalmente são períodos. Mas sei lá, no encontro passado a pessoa me tratou super bem, me abraçou, me beijou, falou horas comigo. Hoje ela mal olha tá olhando na minha cara. É verdade. E às vezes é porque ela tá em momentos diferentes, né? Em polos diferentes. E eu posso falar com ela assim, o que aconteceu? Você tava tão legal comigo, agora você não tá? E a pessoa, não sei, eu tô normal. Sim. E ela acha que tá normal? Sim, pra ela tá normal, né? Ela não tem essa dimensão. Normalmente as pessoas percebem isso como um problema muito mais do que o próprio paciente. Pra ele tá normal, tá tudo bem. Né? É assim que ele funciona. Né? Às vezes as pessoas perguntam, ele fala, não, eu sou assim mesmo, eu sou assim desde sempre. E tem cura? Cura, não. Tem controle. É como uma diabetes, uma pressão alta, né? Uma pressão arterial aumentada, que a gente precisa controlar. Mas esse controle ele é muito efetivo. Medicamentoso. Medicamentoso e através de psicoterapia. É importante a associação das duas coisas. O medicamento cada vez está funcionando melhor, né? Temos inúmeros pesquisadores aí ao redor do mundo dedicando a vida para isso e tem se encontrado realmente medicações muito eficientes que esse controle é feito e associada a essa medicação, essa psicoterapia, para a pessoa conseguir fazer esse controle melhor do seu próprio comportamento, dos seus sentimentos, da forma com que vai lidar, né, com os desafios da vida. Essa associação de tratamentos tem um resultado muito bom e as pessoas vivem normalmente. Tem muitas pessoas que têm bipolaridade, com controle, né, acompanhadas de profissionais e a maioria das pessoas nem sabem disso. Como é que é essa psicoterapia? A psicoterapia existem várias formas, né, várias linhas aí que a gente chama dentro da psicologia. Qual que é a sua linha? Eu trabalho dentro da psicoterapia sistêmica. O que quer dizer? A psicoterapia sistêmica, nós trabalhamos com os aspectos familiares e relacionais da pessoa. Então nós entendemos que a pessoa ela não está no mundo isoladamente, ela vive as suas relações. Então essa forma de psicoterapia trabalha os sintomas da pessoa a partir das relações dela.
o que eu vejo como muito eficiente. Eu tenho estudos de muitas áreas, inclusive já estudei bastante a comportamental, que também é muito efetiva para esse controle. Normalmente os pacientes de bipolaridade, eu trabalho a parte sistêmica e eu peço também que eles tenham um acompanhamento no nível comportamental, que é o que vai dar esse efetivo controle do seu próprio comportamento, né? Entender quais são os gatilhos, o que me causa isso, o que me causa aquilo, eu me colocando nessa situação, qual é a consequência. Ah, tem gatilhos? Tem gatilhos e essa pessoa passa a percebê-los, a mapeá-los junto com esse psicólogo treinado para isso. Ela vai mapear, né, quais são os gatilhos que funcionam com ela, porque uma coisa que funciona com um não funciona com o outro. Com certeza. Então, vai mapear isso junto com esse terapeuta e entender, né, se essa situação me coloca mais vulnerável, como que eu posso evitá-lo? De que modo? Quais os pensamentos que me fazem bem? Quais são os pensamentos que não me fazem bem? O que me trazem esses pensamentos? Então, isso tudo é muito efetivo e eu trabalho muito bem essa parte da relação, né? Você com a relação com as pessoas. A bipolaridade, ela é mais nas mulheres ou nos homens? Pode se manifestar em ambos os sexos, não tem, assim como a idade, né, não tem nenhum tipo de restrição em relação a isso, né? Hoje nós percebemos aí muitos casos nas mulheres, acaba que temos mais diagnósticos, mas nós não podemos afirmar que é porque mulheres têm mais. É porque elas mulheres se cuidam mais. Exatamente, buscam mais, né? Então, o fato de nós termos mais diagnósticos femininos não significa que no masculino esse número seja menor. O que nós podemos ter, né, uma possibilidade é que tenham muitos homens com bipolaridade que não estejam em tratamento. E você já tratou algum homem? Sim. Qual que é a diferença do homem com a mulher com os sintomas e o comportamento? A forma de lidar é diferente, né? E a forma dele se comportar também. Porque o homem, ele tem... a constituição do corpo masculino é muito diferente da constituição do corpo e do cérebro feminino. Então, por exemplo, o fato do homem ter muito mais testosterona do que a mulher traz uma agressividade aumentada, né, que às vezes na mulher é um pouco mais controlado, até esse uso dessa força física. Então, muitas vezes, homens agressivos com as esposas, muitas vezes, não estou falando de casos, né? Não, por favor, não vamos generalizar, mas muitas vezes nós temos ali casos de bipolaridade. Como ele está num momento ali maníaco, de mania, né, onde tudo está aumentado e ele não tem o controle do seu próprio comportamento, muitas vezes ele acaba partindo para a agressão física em situações que ele não partiria se ele estivesse num momento de equilíbrio. Olha só. Então é importante que a gente entenda sobre o transtorno. O transtorno bipolar, ele é sozinho ou ele vem acompanhado de ansiedade, depressão, outros transtornos? Excelente pergunta. A depressão, ela está sempre presente, porque quando falamos de bipolaridade, falamos de momentos maníacos e momentos depressivos. Todo o processo ali, toda a manifestação da bipolaridade tem momentos de depressão, muitas vezes acompanhado da ansiedade. Né? Não são todos, mas muitas vezes, no caso da depressão, temos a ansiedade aumentada. Às vezes, a ansiedade aumentada causa depressão. Né? Então, a depressão ela está sempre presente na bipolaridade. Em algum momento, ela se manifesta. É um dos pontos que nós podemos diagnosticar. Tem momentos de depressão e momentos maníacos. No caso da depressão, não são todos os casos depressivos que têm os momentos maníacos. Então, nem todo depressivo tem bipolaridade, mas toda pessoa que tem um transtorno de bipolaridade tem momentos de depressão. E no caso do burnout, tem também? Tem, porque se ele estiver, por exemplo, no momento maníaco, ele pode jogar toda essa energia, pense no momento maníaco como se ele tivesse muita energia no seu corpo, muita, e ele extravasa, cada um extravasa de uma forma. Muitas vezes eles extravasam isso no trabalho. Então, eles começam a trabalhar exageradamente, e aí sem ter esse equilíbrio. Então, tudo que ele faz é de um modo exagerado. Quando esse período maníaco vai passando, esse corpo e esse cérebro, eles entram num processo de estresse. Então, sim, pode acompanhar, pode desencadear o burnout. Além de terapias, de medicamento,
Exercício físico ajuda? Exercício físico é remédio para todos nós, em todos os casos, inclusive no caso da bipolaridade, né? Pense, no momento maníaco, nós não estamos falando de uma energia aumentada. Diante de uma energia aumentada, extravasar isso no exercício físico é extremamente importante para que ele faça isso, né? E essa energia que está aumentada vai ser jogada para algo que é saudável, mas também precisa tomar cuidado, porque algumas pessoas entram na mania e entram no esporte, em qualquer tipo de atividade física e fazem isso sem controle também, até levar à exaustão, até levar às lesões, né? Então tudo isso precisa ser visto. Essa questão da movimentação do corpo e desse esporte também precisa estar controlado por um profissional, porque a pessoa naquele momento, ela por si só não tem essa possibilidade de verificar até onde ela pode ir, até quando é seguro para o corpo dela. E no momento da depressão também, pessoas depressivas, elas têm mais dificuldade de produzirem hormônios da saciedade, da felicidade, e o exercício físico ajuda muito nisso. Gente, esse transtorno bipolar parece que tem várias causas, né? Pode ser hormônio, pode ser ambiental, pode ser hereditário, Sim. É um monte de coisas. Na verdade, nós não temos uma única causa, né, assim, comprovada. Nós temos diversas situações que podem desencadear, que podem facilitar. E o que a gente tem percebido, tem se falado muito da questão genética, porque nós temos percebido que em muitas famílias acontecem mais de um caso, por isso que se tem estudado tanto essa questão da genética. Mas nós também não podemos descartar as questões sistêmicas. O que é isso? É a questão do próprio sistema familiar, como esse sistema familiar se organiza, o que aconteceu nesse sistema familiar em gerações passadas. Nós sabemos que nós não chegamos aqui do nada, né? Nós temos pais que nos deram uma carga genética, mas essa carga genética não diz só da nossa cor do cabelo, da cor do olho e da altura que a gente vai ficar. Essa carga genética, ela vem acompanhada, inclusive, de situações emocionais que foram vivenciadas, né, por essas pessoas. Então, nós que foram passadas de geração para geração. Inclusive, isso é bíblico, né? As coisas que nós vivenciamos, isso reverbera nas gerações seguintes. Então, eu trabalhando essa parte sistêmica, a gente olha para tudo isso. O que tem nessa família que pode desencadear casos assim? E é interessante de nós falarmos, por exemplo, no caso do transtorno de bipolaridade, muitas vezes nós encontramos naquelas famílias, em muitas famílias em que casos assim acontecem, casos de assassinato entre parentes, entre pessoas do mesmo sistema, ou às vezes situações de aborto. Então, não posso aqui, não estou te afirmando, isso causa aquilo, mas estou dizendo que é comum nós percebermos isso nessas famílias. Em vários casos que eu já acompanhei, quando a gente vai fazer essa árvore genealógica e vai entender um pouquinho desse sistema familiar, a gente percebe algumas situações assim, e isso nos faz pensar que isso também pode ser uma situação agravante para esses casos. Doutora, a gente não sabe nada. Tem muita coisa, muitos mistérios entre o céu e a terra. Exatamente, que imagina a nossa Van Filosofia. Por isso eu quero pedir que você volte para a gente conversar mais sobre esse assunto, porque é muito importante levar luz para as pessoas, né? Porque às vezes tem uma pessoa dentro de casa que fala, não, é o doidinho da família. Exatamente. Não é isso. Ou o irresponsável, ou a pessoa ruim, né? E essas pessoas, normalmente, elas ficam muito mal faladas e estigmatizadas. Muito obrigada por Eu você que ter agradeço. vindo. Adorei. Estou sempre à disposição. Bom demais.